Karen faz um escândalo porque peguei o último brinquedo. Certo, então, para algum contexto, eu coleciono Transformers. Agora, nas lojas locais existem como que 3 categorias de Transformers. Os de 15 a 20 dólares feitos para crianças, os mais caros variando de 30 a 100 dólares destinados a colecionadores, e os realmente sofisticados que variam de 200 a 300 dólares. Um amigo meu que trabalha em uma loja local me disse que eles receberam um novo lote da linha que eu gosto chamada Studio Series, que é a intermediária. Então fui lá para ver o que tinham. Para minha surpresa, encontrei uma figura chamada The Fallen que eu estava querendo. Custava cerca de 80 dólares canadenses. Entram em cena Karen e a seu filho. Quando eu estava prestes a sair com a figura, uma criança correu até o corredor dos Transformers e começou a olhá-los, percebendo que eu tinha o último exemplar desta figura específica. Então ele gritou o mais alto que pôde para a mãe. Ele pegou o último. E a Karen se aproximou e me disse: Oi, posso pegar isso de você? Meu filho realmente quer. Nesse ponto eu não imaginava que ela fosse fazer um escândalo pois parecia bem tranquila, mas eu estava muito enganado. Desculpe, mas não, eu coleciono essas coisas e essa é a última em estoque. Você não acha que está um pouco velho para brincar com isso? Me dê isso ou chamarei o gerente e direi que você tirou isso do meu filho e o farei ser expulso. Nesse ponto eu me recusei a entregar e ela começou a fazer escândalo. Eu não me lembro de tudo porque simplesmente comecei a me afastar. O que me recordo é de estar na fila do caixa lançando um olhar severo enquanto ela era escoltada para fora da loja. Próximo relato. Eu sou sua mãe. No início dos lockdowns aqui na Alemanha, minha mãe veio até mim dizendo que eu deveria deixá-la morar comigo na minha casa porque de acordo com ela, eu sou sua mãe. Bem, eu a deixei se mudar para o apartamento dos fundos. Ele tem uma entrada separada e possui um quarto, um banheiro, cozinha, sala de jantar e sala de estar. Enquanto ela dormia no quarto do apartamento, ela usava a cozinha principal para preparar suas refeições, mas se recusava a cozinhar refeições para ambos. Usava a sala de estar principal para assistir TV. Basicamente agia como se fosse a dona da casa. Qualquer reclamação minha ela simplesmente descartava com um: eu sou sua mãe. A situação atingiu o ápice quando eu estava trabalhando no computador na sala de estar. Houve uma pausa enquanto a configuração do sistema estava em processo. Então eu fui para a cozinha preparar um chá e comer um lanche. Durante esse tempo minha mãe entrou na sala para assistir TV, mas eu estava ouvindo uma música. Então ela começou a desligar os plugs na tentativa de desligar a música. Um dos primeiros plugs que ela desligou foi obviamente o do computador no qual eu estava trabalhando. Quando voltei da cozinha ela não assumiu nenhuma responsabilidade pelo ocorrido. De acordo com ela, a culpa era claramente minha porque ela teve que desligar a música para assistir TV. Então, por que ela se sentiu à vontade para desligar minha música na minha casa? Sem mencionar que eu tive que recomeçar a configuração do sistema. Bem, de acordo com ela, eu sou sua mãe. Eu retruquei: e minha mãe é uma hóspede em minha casa, então até você se comportar como uma, é melhor ir para o seu apartamento. Ela não gostou nem um pouco de ser tratada assim. Bem, ela foi para o apartamento dela e saiu. Eu fui a uma loja de materiais de construção e comprei novas fechaduras. Até então as chaves da porta principal também funcionavam para a porta do apartamento e vice-versa. A porta interna que conectava o apartamento e a casa principal não tinha fechadura. Então, sim, eu a tranquei fora da parte principal da casa, e então as ligações telefônicas começaram. Primeiro meu irmão a quem eu sugeri que a acolhesse. A casa em que ele mora sozinho é ainda maior que a minha. Então minha irmã mais velha, que tem 2 quartos vazios em seu apartamento desde que seus filhos se mudaram há muito tempo, e que também não gostou da sugestão de acolher nossa mãe. A filha da minha irmã ficou um tanto surpresa quando eu expliquei para ela que a casa pertence a mim e não à sua avó, e seu irmão só ligou para confirmar isso. O filho do meu irmão na verdade concordou comigo, mas me alertou que minha mãe estava planejando algo. Então, alguns dias depois, enquanto eu estava fazendo alguns recados, recebi uma ligação da loja de materiais de construção de onde comprei as novas fechaduras. Eles me disseram que a polícia havia ligado para eles para enviar alguém para abrir a casa. O que minha mãe fez? Ela chamou a polícia para ajudar porque, de acordo com ela, seu filho a trancou para fora de sua casa. Quando os oficiais chegaram na minha casa e me confrontaram com isso, eu simplesmente disse a eles para tentarem a chave dela na porta lateral. Obviamente eles não tinham feito isso antes. Então eles queriam provas de que eu era realmente o dono da casa. Curiosamente as cópias da escritura que eu tinha em casa não estavam em lugar nenhum. Então eu liguei para o meu advogado e ele enviou um de seus sócios com novas cópias. Ele também trouxe documentos de despejo para minha mãe me dizendo para considerar isso. Eu simplesmente pedi uma caneta. Alguns dias depois minha mãe se mudou para a casa do meu irmão. Irmã mais velha e cunhado a ajudaram com as coisas dela. Meu irmão fez um último esforço para me fazer mudar de ideia. Minha irmã apenas me tratou com desprezo. Meu cunhado me disse em silêncio que havia vetado nossa mãe se mudando para lá antes mesmo de minha irmã fazer a sugestão. Mas isso ainda não é o fim.
Os policiais estão pressionando minha mãe por denúncias por falsa comunicação de crime. Todo mundo me ligou para retirar as acusações. Eu nem mesmo as fiz em primeiro lugar. Está fora das minhas mãos. Então me pediram para ligar para dizer à polícia que tudo é apenas um mal-entendido. Ou pelo menos falar bem dela. Porque claro, porque ela é sua mãe. Próximo relato. Karen fica furiosa porque eu estou de cueca na minha própria casa. Contexto: costumo dormir de cueca durante o verão já que fica muito quente na minha casa. Também tenho cortinas nas minhas janelas. Um dia acordei e preparei uma tigela de cereal já que estava sozinha em casa. Tenho 18 anos e uma casa pequena. Estava passando pela janela a caminho da cozinha quando ouvi uma batida na porta. Ainda estava apenas de cueca. Então corri para colocar um short. Abri a porta e vi a Karen e a sua filha. Karen gritou: Como ousa andar pela casa de cueca? Eu respondi: Que diabos? Estou na minha própria casa e tinha a janela fechada com a cortina baixa. Minha filha ficou curiosa e olhou pela sua janela e viu você de cueca. Bem, é minha casa, então se eu quisesse poderia estar nu aqui dentro. E bati a porta na cara delas. Preparo meu cereal enquanto Karen continua a bater na porta e gritar. A ignoro e jogo um pouco de Minecraft. Próximo relato. Minha cadela mandou uma Karen abusiva e o filho dela para a prisão. Há muitos anos eu morava em um belo estado do sul ensolarado. Eu tinha uma casinha encantadora que era completamente cercada, cerca de 1,5 metros na frente, 2,4 metros nas laterais e uma cerca de corrente de 3 metros na parte de trás. Eu tinha a sorte de trabalhar em casa. Meu escritório era o meu pátio, exceto quando estava chovendo. Minha cachorra Sari, uma mistura de pastor alemão com Rottweiler, me fazia companhia. Com 1 ano de idade ela já era grande e pesava cerca de 54 kg. Era geralmente muito doce e amável, mas protetora. Ela era bem treinada, mas também tinha uma tendência para desaparecer e brincar com seus amigos animais. Por isso eu a mantinha na coleira também quando estávamos ao ar livre. Os estudantes do ensino médio da área costumavam usar o beco atrás da minha casa para ir e voltar da escola. A maioria parava e dizia oi para a Sari e dava a ela atenção. Ela adorava e eu honestamente não me importava. Um dia notei que sempre que a Sari estava sozinha lá fora, alguns jovens sacudiam a cerca de trás, atiravam coisas nela, e então gritavam e xingavam a Sari. Eles saíam correndo antes que eu pudesse ver quem eram. Preocupada que as coisas pudessem piorar, comprei algumas câmeras de segurança e comecei a levar a Sari comigo sempre que entrava em casa durante o horário em que os jovens costumavam estar por perto. Um dia tive que pegar um trabalho na casa e deixei a Sari do lado de fora. Apenas por um momento. De dentro ouvi a cerca sacudir e então um ganido de dor da Sari. Corri para fora a tempo de ver um jovem tentando atirar uma pedra na Sari acompanhado por alguns outros. Eu estava furiosa. Enquanto corria para a Sari, perguntei calmamente a eles: Alguma vez vocês já se perguntaram por que eu mantenho minha cachorra acorrentada dentro de um quintal cercado? Então eu a soltei. A Sari correu em direção à minha cerca de trás e pulou por cima dela. Os jovens começaram a correr pelo beco com a Sari logo atrás deles latindo alto. Eu a deixei ir cerca de meio quarteirão. Então assoviei para ela e ela voltou trotando toda feliz. Eu a examinei e dei a ela um petisco. Ela estava bem. Algumas horas depois um dos jovens voltou com a mãe dele. Karen aparece gritando: Sua desgraçada, você fez seu cachorro atacar meu filho. Ele estava apenas se divertindo. Ele é só um menino. O garoto tinha pelo menos 16 anos. Você o assustou. Era só uma brincadeira. Você não tinha o direito de fazer isso. Vou chamar a polícia e fazer com que esse cachorro seja abatido. Eu literalmente não conseguia falar nada, então ela começou a me ameaçar. Então eu chamei a polícia. A operadora podia ouvi-la claramente mesmo estando a pelo menos 12 metros de distância de mim. A polícia chegou em cerca de 5 minutos com 2 carros. Acho que estavam na área. 4 oficiais, todos muito simpáticos. 2 oficiais vieram falar comigo. Os outros 2 conversaram com Karen e seu filho. Karen nunca parou de gritar e xingar. Expliquei o que aconteceu e mostrei o vídeo para os policiais. Mostrei toda a documentação veterinária e de treinamento da Sari. Preenchi um boletim de ocorrência. Pedi para prestar queixa. Os oficiais estavam acariciando a Sari o tempo todo porque ela estava exigindo a atenção dos novos amigos. Ela estava com sua cara feliz. Nós 3 e a Sari na coleira saímos em direção ao outro grupo. Estávamos a cerca de 3 metros deles quando a Sari de repente se colocou na minha frente para me impedir de avançar e começou a rosnar. A pele em volta do rosto dela ficou esticada fazendo parecer um crânio coberto de pelos. Os pelos nas costas dela se arrepiaram. A Sari é muito assustadora quando fica assim. Karen gritou: Viu só? Essa desgraçada treinou o cachorro para atacar pessoas negras. Raça maldita. Esse maldito cachorro precisa ser abatido. Os 2 oficiais que estavam comigo eram afro-americanos. Então não. Essa parte sempre me incomoda. Então eu a incluí.
Chamei de volta um dos oficiais com quem eu tinha conversado. Ele não quis se aproximar muito pois a Sari estava mostrando os dentes. Então eu recuei em direção à minha casa. O mais silenciosamente possível disse ao policial que a Karen ou o garoto estavam portando uma arma. Foi por isso que a Sari começou a se mostrar protetora. Isso já havia acontecido várias vezes antes. Acho que para errar pelo lado da cautela ou para me calar, ele decidiu revistar a Karen e o garoto. Karen tinha uma arma não registrada e o garoto tinha um canivete de 15 centímetros. Não era legal naquele estado. Então, além de uma acusação de crueldade animal, eles foram pegos por porte de arma oculta, posse de arma de fogo em liberdade condicional, resistência à prisão e um par de outras acusações. Karen nunca parou de gritar durante todo o tempo que isso aconteceu e enquanto era levado embora. Eu não acho que era assim que a Karen ou o garoto esperavam terminar o dia, mas eu gostei. E ainda melhor, nunca mais vi ela ou o filho dela, e os jovens pararam de importunar a Sari. Próximo relato. A vizinha Karen está irritada porque eu não permito que os filhos dela usem minha piscina sem supervisão. Acabei de me mudar para um novo lugar com uma piscina nos fundos. A vizinha se aproxima da cerca outro dia enquanto estou tomando uma cerveja e fazendo alguns trabalhos no jardim. Após as saudações e tal, o resto acontece assim. As pessoas que moravam aqui antes deixavam meus filhos usarem a piscina no verão. Eles estão realmente tristes por não poderem mais. Ah bom, eu não me importo contanto que você esteja lá, eu não posso supervisioná-los. Bem, as pessoas anteriores cuidavam deles porque seus próprios filhos também estavam lá, eles simplesmente ficavam sentados lá fora. Tudo bem, mas eu não posso ficar de olho nos seus filhos. Se eles forem usar minha piscina, você tem que estar presente. Eu não tenho tempo. Não sei por que você não pode simplesmente ficar lá e observá-los para que eles possam nadar. Eu não tinha ideia de como responder a isso, ela me pegou completamente desprevenido. Agora acho que preciso trocar a fechadura do portão porque tenho medo de que ela tenha uma chave e envie os filhos dela sozinhos. Eu não me importo que as crianças usem a piscina, mas eu não quero ter que cuidar dos filhos de alguém que não conheço perto de água. Próximo relato. A família do meu amigo foram cobrar dinheiro após deserdá-lo da família. Então, não é a minha história, mas a do meu melhor amigo que vou chamar de JJ, que aconteceu há cerca de 2 anos. JJ se assumiu para a família quando tinha cerca de 27 anos. Tirando eles, todo mundo em sua vida sabia que ele era Yaga, e havia uma boa razão para isso, como ele esperava. Seus pais reagiram horrivelmente à notícia e basicamente o renegaram na hora. Depois eles contaram para toda a família estendida e os tios e avós também cortaram relações com ele. A avó materna até tentou tirá-lo do testamento do avô materno falecido, mas ela falhou devido às condições do testamento. Ninguém poderia modificá-lo, nem mesmo a principal representante. A avó e a opção sexual não estava listada nas condições que poderiam anular a herança. JJ era legalmente coproprietário de algumas propriedades e também recebeu uma quantia substancial de dinheiro que ficou ainda maior quando ele reivindicou em dinheiro a sua parte correspondente das casas, o que forçou sua família a comprá-las dele. A outra opção era perder as propriedades em um leilão público conforme as leis do nosso país. Na verdade, JJ não precisava do dinheiro. A essa altura ele era um profissional de sucesso moderado e vivia em seu próprio apartamento, mas isso cortou qualquer ligação legal que ele tinha com a família que poderia se tornar um problema no futuro. Ele ainda manteve boas relações com a irmã e a maioria dos primos, mas mesmo que o convidassem para reuniões familiares ele sempre recusava. Avançando 3 anos e JJ está se casando com seu namorado de longa data cuja família era o oposto polar da de JJ. Quando descobriram fizeram planos estilo casamento real para a fuga dos rapazes. Eles eram muito ricos e JJ contribuiu para toda a extravagância com uma parte da sua herança. Ele convidou como seus convidados seus amigos, inclusive eu, como seu padrinho, alguns colegas de trabalho, sua irmã e os primos com quem ainda falava. Não se engane, era muita gente. O casamento foi incrível, realizado em um local subterrâneo. Sua irmã levou ao altar, havia uma orquestra tocando e etc. Estilo conto de fadas. E a festa depois não consigo lembrar metade dela porque estava muito bêbado, mas era de outro mundo. Eles decidiram que iriam fazer algo grandioso ou não fariam nada, e eles realmente foram grandes. Mas chega de contexto, você veio aqui pela parte suculenta. JJ pediu aos primos bons que não contassem nada aos seus pais ou outros membros da família sobre o casamento porque ele não queria problemas. Mas obviamente no dia seguinte suas redes sociais estavam cheias de fotos e a notícia se espalhou como fogo. No começo foram coisas pequenas. Ele começou a receber ligações de algumas tias perguntando por que elas não foram convidadas. Os primos ruins reclamaram pelo Facebook e outros aborrecimentos. Ele simplesmente ignorou eles e bloqueou números e contas. Ele não queria ou precisava dar explicações quando todos tinham deixado clara sua posição anos antes. Mas um dia o inferno veio diretamente à porta.
Como eles descobriram onde ele morava ainda é um mistério para ele. Seu namorado estava trabalhando e JJ estava sozinho em casa, então não tinha ninguém para ajudá-lo contra o esquadrão de trapaceiros. Não posso transcrever porque ele não usou palavras exatas quando me contou isso, mas parece que no começo eles tentaram ser gentis, perguntando como ele pôde deixá-los de fora de um evento tão importante que afetava diretamente a família. Sua mãe até usou o argumento de: Você me tirou a chance de ver o casamento do meu único filho homem. Ele lembrou que foram eles que o expulsaram da família e que odiavam tudo que era Yaga. Eles classificaram seu exílio como um mal-entendido. A discussão entre os 6 continuou por um longo tempo até que ele se cansou e perguntou o que eles queriam já que não podia refazer o casamento. A avó derramou o feijão. Ingrato, pelo menos nos compense por não nos convidar para um casamento que pagamos. Esse era o problema. A avó e os pais dele estavam chateados por ele ter usado o dinheiro da família na cerimônia e eles queriam de volta. Eles trouxeram as avós como uma alavanca emocional adicional. Como eu disse antes, JJ se certificou de que aquele dinheiro não tinha mais nenhuma ligação legal com a família. Mas por alguma razão eles ainda acreditavam que era deles até certo ponto e estavam chateados por ele ter gasto. Ele os confrontou e eles descartaram a fachada. O que veio a seguir foi uma briga séria na qual tanto JJ quanto o pai acabaram se agredindo até que os vizinhos chamaram a polícia. Acusações foram feitas de ambos os lados, mas no final o caso foi declarado um empate, e JJ não foi obrigado a pagar um centavo. Ele também conseguiu pedir ordens de restrição contra todos eles. Até hoje JJ ainda está abalado com o evento. Ele se preparou por anos sabendo que sua família o odiaria por causa de sua opção, mas ainda mantinha alguma esperança de que no futuro distante eles poderiam se reconciliar. Ele perdeu essa esperança depois que eles tentaram enganá-lo emocionalmente. Fim dos relatos. E não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo, e assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.